O que fazer se eu encontrar um imóvel em nome do executado? Pessoal, vamos lá, o vídeo de hoje é para falar sobre a penhora de um imóvel. Lembrando que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre execução propriamente dita, que é aquele momento em que a gente está já na fase de fazer com que o devedor pague ali o débito, o valor que ele está devendo. E a gente chegou no momento do processo em que a gente tem que indicar bens à penhora. Ou seja, a gente tenta o bloqueio de conta bancária, não achou nenhum dinheiro, a gente precisa agora indicar bens do devedor para penhora. Eu fiz uma pesquisa de bens no registro de imóveis, busquei nos registros de imóveis, lembrando que a gente tem que buscar em cada cidade, né? Hoje existe um sistema que eu vou deixar o link aqui unificado, que você consegue fazer várias buscas ao mesmo tempo, e aí cada busca tem um valor ali que vai sendo atualizado, então depois você pode acessar e consultar melhor ali, mas não é muito caro, é uma coisa bem acessível, e que hoje reflete algo em torno de R$ 8,00 por consulta, em média, para cada registro, para cada cartório. Então você sabe que o cidadão mora em Itajaí, e aí você faz uma pesquisa de bens através desse site em Itajaí, Balneário, porque às vezes a pessoa mora em Itajaí, mas tem um apartamento em Balneário, Navegantes, Camboriú, Itapemas, que são as cidades aqui perto da minha região, onde eu moro, em Santa Catarina. São cidades vizinhas. Se você mora em São Paulo, na Grande São Paulo, você vai ter que fazer a pesquisa por bairro, você vai ter que buscar aí as cidades possíveis que esse cidadão mora, porque senão a consulta vai ficar muito cara. Então você tem que viabilizar o máximo possível a sua busca por imóveis desse cidadão, saber mais ou menos onde ele mora e aí fazer buscas ao redor ali para tentar localizar patrimônio. E aí você encontrou ali um imóvel, você localizou um imóvel em nome desse cidadão na cidade ali que você pesquisou. E agora, o que eu faço? Bom, primeiro passo é que você já tem a sua execução. E existe uma ferramenta dentro do processo de execução que é a certidão de execução. Você vai averbar a existência da execução lá no registro de imóveis. E para que você vai fazer isso? Isso aí não é penhora, tá, gente? Só para esclarecer, isso não é penhora. Você só vai informar lá no registro de imóveis que existe uma execução contra essa pessoa. E você vai fazer isso exatamente para proteger esse patrimônio, para que ele não seja vendido para outra pessoa. De qualquer forma, serve também como uma forma de coerção, porque quando a gente faz essa averbação no registro de imóveis, vai ficar lá na matrícula uma certidão, uma averbação, né, de certidão por execução. E aí vai constar ali o número do processo, o valor da execução. Constando isso, o próprio devedor às vezes já te busca aí para fazer um acordo porque ele sabe que vai ter problemas no futuro. Esse é o primeiro passo, porque você precisa fazer isso, porque a penhora pode demorar. E nesse meio tempo entre realizar a penhora, avaliar, levar a leilão, que são os próximos passos ali do processo, você pode perder aí 1, 2 anos e nesse período ele pode vender esse imóvel. Lembrando, quando eu falo pode, não é no sentido de poder legal propriamente dito, ou seja, de que ele não vai ter nenhuma penalidade. Ele vai, quem sabe a gente depois consiga anular essa venda através de uma ação pauliana. Tem vários outros instrumentos que a gente pode utilizar. Mas o objetivo dessa ação, dessa certidão por execução é exatamente evitar todo esse transtorno. Você vai lá, faz essa averbação no registro de imóveis, você pega uma certidão, leva no registro de imóveis, faz essa averbação. Você não precisa pedir para ninguém isso, nem para o juiz, nem para nada. Você só vai precisar pegar a certidão do processo e juntar lá no registro de imóveis. Pronto, fiz a averbação. Agora sim, eu vou pedir a penhora desse imóvel. Eu peço ali a penhora. Quando eu peço a penhora desse imóvel, o juiz vai fazer o quê? Intimar a parte contrária, depois de efetivada a penhora, para se manifestar. Até porque a lei prevê a possibilidade dessa pessoa se defender nesse processo por algum motivo, alegar, por exemplo, a impenhorabilidade por ser um bem de família e outros elementos jurídicos que ele pode utilizar ali para tentar defender a propriedade dele. Pois bem, depois disso, depois de efetivada a penhora, vamos partir do pressuposto que não tem nenhuma defesa, ocorre a avaliação desse patrimônio, desse bem. Essa avaliação geralmente é feita ali pelo oficial de justiça, que faz uma pesquisa de mercado na região e já efetiva a avaliação. Efetivada a avaliação, que pode ser pelo oficial de justiça ou por um corretor, se for necessário, se for uma cidade mais afastada, se for um terreno, sítio, alguma coisa nesse sentido, e aí sim o juiz pode nomear um corretor para esse fim, um corretor avaliador para avaliar o imóvel, mas do contrário é o oficial de justiça. Feita a avaliação, de novo, o executado é intimado para se manifestar sobre essa avaliação que foi feita.
E aí sim, um terceiro passo é você pedir o leilão ou a adjudicação desse imóvel, que é quando você toma o imóvel para si para liquidação da dívida. Então, veja, o processo ele acaba sendo bastante demorado. Se você já garantir a certidão lá atrás, você tem a segurança de que o imóvel pode até demorar, mas uma hora esse imóvel ele vai servir como patrimônio ali para liquidar a dívida que esse devedor tem nessa execução. Então, dito isso, resumo da ópera: você achou um imóvel, já faz lá a averbação de uma certidão de execução, depois protocola pedido na penhora, por mais que tenha defesas, que você vai ter que esperar ou a penhora se efetivar nesse processo e depois o imóvel vira leilão, por mais que isso tudo aconteça, você ainda consegue sim garantir com que esse imóvel não vai ser pelo menos vendido, e se for, você consegue garantir que ele volte para o patrimônio do devedor, porque quando você averba essa certidão, o terceiro que adquirir esse patrimônio não vai poder alegar que adquiriu de boa fé, porque já existia lá na matrícula a informação de que esse imóvel estava assim com uma averbação, com uma notícia, uma informação de que existia uma execução, e mesmo assim ele comprou. Então ele não vai poder alegar isso, te garantindo que esse imóvel volte para o patrimônio do devedor e sirva para cobrir a execução. Gente, se você gostou, curte, compartilha com os amigos e não deixa de me seguir para não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui, principalmente para apoiar esse canal que tem o objetivo de levar conteúdo relevante para você, advogado ou acadêmico de direito. Um abraço e até a próxima.